Então tá. Então vamos continuar. Nas aulas anteriores, nós vimos em relação à Constituição Federal, a gente viu o preâmbulo e estávamos iniciando o estudo dos artigos. Então, no artigo 1º, a gente viu novamente, de certa forma, algumas coisas que nós já tínhamos visto no preâmbulo, né? Então, no artigo 1º diz o quê? Que a nossa República Federativa do Brasil é formada pelo que mesmo? Vamos ver se vocês lembram, enquanto vocês vão lembrando, eu vou dizendo. A nossa República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Lembram disso? Isso lá tá lá no caput do artigo 1º, lá na cabeça do artigo, como a gente chama, né? E além disso, somos um Estado democrático de direito, baseado em 5 fundamentos. Lembram os fundamentos? A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Além do caput do artigo 1º, né, que diz que a nossa República Federativa é formada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e que somos vivemos em um Estado democrático de direito. Hoje minha voz está falhando muito porque, como eu já disse em outros vídeos, eu tenho asma, né? E a idade também já não ajuda muito. E já mas, tá tarde. Mas segue, e já tá tarde. Mas vamos seguindo. Então, esse Estado democrático de direito é baseado nesses 5 fundamentos que eu acabei de dizer para vocês, só estou repetindo para vocês lembrarem, né? A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Além disso, ainda no artigo 1º, nós temos o que chamamos o parágrafo único, né? Para completar o artigo 1º. O que vem de importante no parágrafo único? Vem de muito importante e graças a essas características aqui, nós conseguimos ter esta Constituição que nós temos hoje. Ou seja, o parágrafo único nos traz o quê? Que todo o poder emana no povo, do povo, aliás. Então, todo o poder vem do povo. E esse poder que vem do povo é exercido de 2 formas. Através dos nossos representantes eleitos por nós mesmos, né? Os deputados, os senadores, né? Os vereadores, se a gente estiver falando em leis municipais, né? Então, todos esses representantes que a gente elege, vereador, deputado estadual, deputado federal e senador, além do próprio presidente da República, todos eles, a gente exerce o nosso poder de cidadão através deles, né? Tanto que o legislativo é o que faz as próprias leis, né? E quando é que é exercido diretamente pelo povo? Então, assim, diretamente pelo povo, para ser de uma maneira bem didática, já que esta aula é para quem vai fazer concurso para professor, lembrando, não é concurso jurídico, é concurso para professor. Então, a gente exerce diretamente o nosso poder quando a gente, por exemplo, vai lá e elege fulano e beltrano
para nos representar. Aí, naquele momento, a gente está exercendo diretamente o nosso poder. E indiretamente, quando é que a gente continua exercendo? Quando aqueles que a gente votou estão fazendo as leis. Quando os deputados lá estão aprovando as leis estaduais, no caso do estado, ou federais, no caso da União, e até mesmo os vereadores, quando eles estão lá elaborando e aprovando leis. Também a gente está exercendo, mas daí através de representantes, né? E claro que ainda aqui no exercer diretamente pelo o nosso poder, né, que o poder emana do povo, a gente poderia entrar num assunto que não é o caso aqui, né, do concurso para professor, do poder constituinte originário, ou seja, até do poder que emana do povo, que vem de nós, cidadãos, até de elaborarmos novas constituições. O poder constituinte é originário, é o nosso, né? E depois o derivado é daqueles a quem a gente elegeu. Mas isso não precisa lembrar que isso é só para concurso jurídico. Aqui a gente está fazendo essa aula para quem vai fazer concurso para professor e o que tem que saber basicamente do parágrafo único do artigo 1º, que o poder emana do povo e que a gente exerce esse poder, nós povo, nós cidadãos, através dos representantes eleitos, né? Ou diretamente de nós mesmos através do nosso voto, tá? É isso que a gente tem que saber. E depois no artigo 2º, o que vem no artigo 2º? O artigo 2º é muito simples para nós professores. Então daí não precisava ser a Márcia advogada dando essa aula. Podia ser a Márcia professora de português. Por quê? Porque quem de nós numa escola já não teve que substituir um colega professor de história ou professor de geografia que eventualmente tenha precisado faltar. E daí a gente pega aquela aula ali, né, e vai lá substituir o colega, leva ali a aula preparadinha. E até para os nossos alunos do ensino fundamental e depois do ensino médio, isso aconteceu com a gente também, no nosso tempo, né, de ensino fundamental. No meu tempo era ginásio. E depois de ensino médio, né, de aprender isso. Quais são os poderes da União? Legislativo, executivo e judiciário. Esses poderes da União são harmônicos e independentes entre si. O que quer dizer isso? Eles são harmônicos porque um não pode mandar mais do que o outro. Eles têm que ter uma harmonia e um certo equilíbrio. E são independentes entre si. Ou seja, nenhum deles depende de nenhum outro, né? Cada um, como se diz na gíria, cada um no seu quadrado. Então, o legislativo é independente, o executivo e o judiciário. O artigo 2º da Constituição fala só isso. Nos poderes da União, que são esses 3 poderes, que são harmônicos, estão em equilíbrio, cada um no seu quadrado, cada um resolve os seus assuntos e são independentes entre si. Então, o artigo 2º da Constituição é muito fácil de ser lembrado. E o artigo 1º, voltando rapidamente, é aquele que diz que a nossa República Federativa do Brasil, né, ela é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, ou seja, ninguém pode resolver, nenhum estado e nenhum município e nem o Distrito Federal pode resolver, só independente, não faz mais parte do mapa. Não, nenhum, é indissolúvel. O Brasil é Brasil e vai morrer agarrado até não sei quando. Até a próxima Constituição, né? Eu acho, não sei. Ou para sempre. A gente nunca sabe o que vai acontecer no mundo.
mas por enquanto é união dissolúvel. E ele é baseado em 5, estou repetindo, só para gravar, em 5 fundamentos. Isso diz lá no artigo 1º. A cidadania, a soberania, a dignidade da pessoa humana, desculpe, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, né? Esses são os 5 fundamentos. E o parágrafo único é o que fala no poder. Todo poder emana do povo, que é exercido através dos representantes eleitos ou diretamente pelo povo, né? Nos termos da Constituição, conforme a Constituição vai regulando, tá? Então hoje era isso, era concluir o parágrafo 1º e falar para você do artigo 2º, era concluir o artigo 1º, melhor dizendo, com o parágrafo único, e falar para vocês do artigo 2º, que é muito facilzinho, que a gente já estudou no ensino fundamental, ensino médio, que são os 3 poderes da União: executivo, legislativo ou judiciário, que são harmônicos, estão em equilíbrio, um não manda mais que o outro e são independentes entre si, ok? Na próxima a gente vai para os artigos 3º, 4º e assim por diante.